Boa tarde, amigos, irmãos de caminhada, companheiros de jornada espírita. Estamos neste momento imantados pelas vibrações de amor da nossa casa, Casa de Fabiano de Cristo, que diariamente às 18 horas coloca uma prece, utilizando neste momento o livro Minutos de Sabedoria de Torres Pastorino. Assim conectados numa só vibração de amor, de esperança, de harmonização, vamos ler a mensagem que nos compete hoje, que é a mensagem 152 do livro Minutos de Sabedoria. E ela nos fala assim: para você subir na vida, 2 degraus existem de suma importância. São representados por 2 verbos, amar e servir. Jamais desanime na escalada dos valores da alma e procure em todas as circunstâncias amar e servir a todos e a tudo, para ajudar ao máximo o progresso do planeta que o recebe tão generosamente, auxiliando-o na evolução. Então, amigos, pode parecer estranho que às vezes a gente está passando por dificuldade e a mensagem que nos chega é amar e servir. E isso procede porque Jesus nos deixou seu exemplo de muito amor, de muito atendimento ao próximo, de muito dedicação. E quanto mais nos dedicamos para atender os outros, apesar de termos as nossas dificuldades, mais nos abrimos para receber do alto as melhores vibrações, as melhores orientações. E assim, aos poucos, esquecemos a nossa dor. Lógico, se estamos acamados, se estamos com dificuldades grandes, pedimos auxílio ao alto e não podemos muitas vezes nem sair de casa para poder prestar uma ajuda, mas o nosso pensamento pode ir aonde quisermos. E esse amar e servir pressupõe ouvir o nosso coração, porque é aí que estão inseridos os ensinamentos do Mestre. Ouvir, aconchegar, acolher. Por mais dificuldades que eu tenha, às vezes só em ouvir o outro ou mandar uma mensagem, eu posso conectar o meu coração ao coração do outro. E Jesus nos ensinou todo o tempo que esteve aqui na Terra, nos deu diferentes exemplos de consolação aos aflitos, consolar os que sofrem, levando-lhes coragem, esperança, fé e determinação. Então, por isso que diz aqui para subir na vida, 2 degraus são importantes. E nesta mensagem não é a subida material, porque a subida material depende do nosso trabalho, do nosso estudo, do nosso esforço. Elementos esses também presentes na subida espiritual. Só que a subida espiritual, os ganhos não são mensuráveis com as medidas dos nossos olhos, no nosso metro. Não se mede em centímetro, não se mede na parte financeira, não se mede em horas. Os ganhos da nossa subida espiritual são medidos pelo nosso desprendimento, pelo nosso trabalho em ajudar o outro, em chegar ao coração dos outros, que às vezes está tão ou mais doído do que o nosso. E às vezes, para chegarmos ao coração dos outros, para subirmos esses 2 degraus, temos sim que esquecer muitas vezes os bens terrenos. E aqui não falamos só de bens materiais, que comumente entendemos bens materiais como coisas, como pessoas, mas como situações. Por exemplo, para eu trabalhar o desapego, eu tenho que exercitar situações de vida que me ajudem a largar objetos, se eu tenho problema de apego, objetos, e deixar as pessoas também caminharem. Para trabalhar o perdão, eu tenho que renunciar
à mágoa, ao desencanto, à raiva. Isso é o desapego que Jesus nos ensina. Para eu trabalhar a paciência, eu tenho que renunciar à impaciência. E eu renuncio vivendo situações, me policiando, me determinando, me esforçando muitas vezes para conseguir colocar em prática essas virtudes ensinadas por Jesus. Por isso que esses 2 degraus são tão importantes na nossa vida. E eles se adaptam para todas as circunstâncias que se referem a amar e servir, sejam pessoas, sejam situações. E esse amar e servir acontece em nossas vidas quando vem do fundo do nosso coração, quando ouvimos o nosso coração querendo chegar aos corações necessitados. Acontece sem esperarmos retribuições. Mas é questão, às vezes, da gente treinar, da gente se esforçar. E quando estamos carentes e necessitados, fazemos uma oração. E o próprio Evangelho nos ensina que a oração é muito importante. E ela nos diz: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Quando eu quero buscar, eu me conecto com o alto, mas essa busca implica em ação. Implica em ação minha de sair de dentro das minhas dificuldades para me conectar com o alto, humildemente pedindo a seu auxílio, e sair de dentro das minhas dificuldades para buscar também auxílio nos aspectos materiais, seja de um médico, de um atendente de psicologia, seja de uma prece, seja de uma mensagem, seja de uma conversa com um amigo. Então eu tenho que sair em busca de situações que me ajudem a superar as dificuldades. Porque às vezes as dificuldades são tão grandes que não me fazem enxergar um futuro. E aí, por isso, esses 2 degraus que nos falam de amar e servir. Vamos amar. Para podermos amar o outro, nós temos que amar primeiramente a nós. E quando nos amamos, buscamos saídas, buscamos elementos para superarmos as nossas mazelas. Por mais que sejam elas difíceis, lembremos-nos de que Jesus não nos dá prova maior do que aquela que a gente possa suportar. Então, amigos de caminhada, irmãos, estamos todos unidos num só pensamento, um pensamento de melhoria, um pensamento de coragem, de determinação, de força, para conhecermos as nossas dificuldades e podermos assim superá-las, subindo os 2 degraus que essa mensagem nos fala. Que possamos levar o nosso amor, que possamos levar a nossa auxílio para nós e para aqueles que de nós necessitam. Que Jesus e Fabiano de Cristo chegue a todos os corações unidos neste momento, num só objetivo de servir, de ajudar e de amar. Que as bênçãos do céu caiam sobre todos nós, hoje e sempre.